Aí galera, resoluçãozinha pra você. A gente vai fazer uma maratona. Eu vou resolver a parte de biologia da Unifesp de 2011, 2012, 2013 e a de 2014, que vai ser amanhã. Assim que eu tiver a prova, eu já vou resolver a parte de biologia pra vocês. E eu vou deixar pra resolver depois as partes de química e física. Tá aí questão número 1 da Unifesp 2011. Essa questão aí tava facinho, praticamente de graça aí, pelo menos meio pontinho era grátis pra você. Pra você que estudou, você já deve ter percebido só pela imagem, só de bater o olho, que é uma célula vegetal. Agora, como que a gente vai justificar isso? Ó, só de bater o olho já deu pra ver que essa célula tem parede celular. Isso daí já justificaria ela ser o quê? Ou ela seria uma célula do reino Plantae ou do reino Fungi, ou uma protista, mas já deu pra ver que não é uma célula animal. E você vai justificar falando também pela presença de cloroplasto, que é essa estrutura número 2. Por que nessa célula tá praticamente na parede celular os plastos? Porque você tá vendo essa parte branca dentro da célula, né? Essa parte branca, ela é um vacúolo de reserva, que ele tá lá bem expandido, com bastante amido, bem grande, ele está empurrando tudo que tem dentro da célula para longe, fazendo ficar bem próximo, mas ele não está dentro da parede celular. Se ele estivesse perguntando aqui, ele poderia ter explorado perguntando: os plastos eles estão na parede celular? Não. O cloroplasto ele é uma estrutura citoplasmática membranosa. O que acontece é que o vacúolo tá explodindo já e está empurrando a célula, os plastos, para a parede celular da célula. Aí o item B era você falar exatamente isso. Um era a parede celular, dois são os cloroplastos. Por que você está falando que são cloroplasto? Olha só, essas outras estruturas branquinhas não dá para saber o que é. Por quê? Pode ser qualquer estrutura da célula. Porém, a única estrutura aí pigmentada mesmo, em grande número, são essas bolinhas pretas que são os plastos. Esses plastos aí só podem ser cloroplastos justamente por isso. Você poderia colocar o que? Mitocôndria, caso ela não fosse pigmentada, mas o pigmento ele já revela, é cloroplasto. E como função, você vai colocar estrutura da célula, função estrutural, função de proteção, e no 2 você vai falar da fotossíntese. Era por aí que você tinha que colocar essa resposta dessa questão. Questão facinha, super tranquila. Nossa, que facinho. Vamos lá. Próxima questão. É a questão número 2, falando sobre os répteis. O que você tem que lembrar de répteis? Vamos lá. Começando lá no item A. Está falando da classificação. E ele quer um exemplo de cada ordem. Você tem que lembrar o quê? Que os répteis eles estão classificados em três principais ordens. Na verdade, elas são quatro ordens de répteis,
Mas na quarta ordem só tem um réptil só, então ela é descartável essa ordem. Então a gente vai ficar com as outras três. Eu nem lembro qual que é o nome dessa quarta ordem. Eu sei que tem um único exemplar nessa ordem. Mas vamos lá nessas outras três, que são os quelônios, que aí são as tartarugas, os jabutis, que são exemplos dessa. Depois a gente vai ter os crocodilianos, como o próprio nome já diz. Vão ser lá os crocodilos, os jacarés. E a terceira, que é onde a grande parte dos répteis estão, são os esquamatas. Que aí você vai poder falar das cobras, você pode falar que tem várias subclasses, né? As cobras estariam nos ofídeos. Você poderia falar do camaleão, de todos os lagartos, do dragão de Komodo. Todos eles são representantes dos esquamatas. Aí pro item B. Explique quais foram as adaptações necessárias para que os répteis pudessem viver no ambiente terrestre. Vamos lá. O que mudou de anfíbio para réptil? Você tem que lembrar disso para responder essa questão. Essa questão, no item B é um pouquinho mais complexo. O item A era meio de coreba, agora no B você vai ter que pensar. Vai ter que lembrar da questão da pele queratinizada, que foi um processo evolutivo que impediu a perca de água para o ambiente através da pele. Você vai ter que lembrar da fecundação interna, que criou uma independência da água na hora de fazer a fecundação, do ovo com casca calcária. Vai ter que falar um pouquinho do ovo, tem umas outras coisinhas que você pode falar dele lá, aquela decorabinha de sempre, falando do ovo. Outro ponto que você não pode esquecer é a excreção desses répteis, que agora a partir dos répteis é ácido úrico. Não vai ser mais excretado ureia, como rolava lá nos anfíbios. Lembrando que o sistema respiratório dos répteis ainda é igual aos dos anfíbios, circulatório também, incompleto, ainda não evoluiu essa parte. Por isso que eles ainda são ectodermos. Próxima questão, questão 3. Indique e explique objetivamente a relação ecológica que se estabelece entre a copaíba e aves frugívoras. Bem fácil. Você vai ter que falar do mutualismo agora. Relação ecológica. Só tem essa. Isso daí vai rolar entre qualquer ave frugívora. Qualquer coisa que vai se alimentar dos frutos de qualquer árvore vai ser mutualismo. Só tem isso para falar aí. Não cabe mais nada. Pelo menos assim de relance, batendo o olho na questão, mais nada. AB. Considerando que as sementes poderiam germinar ao redor da planta mãe, porque a dispersão é importante para a espécie vegetal. Então, outro ponto que você pode colocar, até mesmo no item A, nessa relação de mutualismo, é exatamente isso. Explicando essa relação, você vai ter que explicar essa relação, né? Você vai falar de dispersão de sementes e que a ave, ela justamente que ela se alimenta desse fruto, que vai ser da ave frugívora. E o item B ele já te deu a explicação, que é a germinação. Outro ponto que você vai falar é os nutrientes presentes que a ave vai se utilizar. E
gente fica por aí. Por que que a dispersão ela é importante para uma espécie vegetal? Justamente pelo fato de competição, né? Para não haver uma competição interespecífica. Elas estarem mais longe, elas não vão disputar sol, que você vai ver aí que ela é uma árvore de grande porte, não vão disputar água, nutrientes do solo, nem espaço também, que você vai ver, você deve ter já estudado nos biomas que, por exemplo, num bioma como a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica, a vegetação é muito densa, né? E elas disputam sol e espaço, interespecificamente e interespecificamente também. Por isso que a dispersão é importante, você explorar novas áreas, né? É extremamente importante para a espécie isso daí, para evitar esse tipo de competição. Questão número 4. Em carta enviada à revista Scientific Science, cientistas brasileiros afirmavam que as mudanças no Código Florestal Brasileiro, aprovadas por comissão especial da Câmara dos Deputados neste ano, poderão levar mais de 100 mil espécies à extinção, além de aumentar substancialmente as emissões de gás carbônico, CO2, na atmosfera. A. Qual o problema ambiental causado pelo aumento das emissões de gás carbônico e quais as suas consequências? O efeito ambiental é o aumento na concentração de gases do efeito estufa, e a consequência é o aquecimento do planeta. Só é o que cabe aí. Lembrando que você não pode falar que o gás carbônico ele causa o efeito estufa e deixar por aí. Não, ele vai causar um aumento. O fenômeno de aquecimento global ele sempre existiu no nosso planeta. Depois, assim que quando a nossa espécie surgiu, ele já existia. Essa concentração de gases, e ela é extremamente necessária. Só que o problema de o acúmulo muito alto é uma possível elevação. Aí que rola um debate muito grande a respeito disso na comunidade científica. Se existe, se não existe, se existe, mas o que não está deixando esquentar é o derretimento das calotas polares. Tem todo esse debate. B. Segundo os cientistas, a flexibilização no Código Florestal estimulará o desmatamento e reduzirá a restauração obrigatória de áreas nativas e legalmente desmatadas. Explique como essas mudanças no código podem levar à extinção de espécies e ao aumento nas emissões de gás carbônico. Então, vamos lá, vamos explicar como é que isso vai levar à extinção de espécies. O desmatamento, ele reduz a biodiversidade. Você mexer num bioma, você pode desestabilizar todo um ecossistema, reduzir a biodiversidade, diversas espécies que dependem daquele habitat, principalmente quando ele está no ápice, né? Você pode acabar reduzindo a biodiversidade do ecossistema. E o aumento de emissões de gás carbônico vai se dar pela questão que elas vão deixar que planta morta não realiza fotossíntese. Então vai parar de fazer a fixação do CO2. Não vai ter mais fixação de CO2. Vamos lá para a questão 5. Essa questão aqui, ela foi uma das questões mais bem feitas dos vestibulares que cobra a questão da pressão sanguínea, pressão arterial, que muita gente não entende. Muitos alunos eles não entendem, não fazem essa relação, não conseguem entender. Então vamos lá. Tem 2 alimentos aí e ele está perguntando qual dos 2 alimentos sem hipertenso deveria optar, justifique.
Hipertensão. Hipertensão vai ser uma doença que ela vai ser, geralmente ela tem alguns fatores aí que podem causar ela, mas em geral a maioria dos hipertensos vão ter a chamada hipertensão, vai ter a chamada hipertensão essencial ou hipertensão primária, hipertensão tipo 1, que é uma que a gente não sabe, a ciência não descobriu ainda a causa dela. Antigamente, no passado, acreditava-se que a hipertensão era um fenômeno que é com a idade, mas hoje a gente já descobriu que não tem nada a ver. Como é que se regula a pressão arterial? A pressão sanguínea, como é que ela é calculada? Você deve ter aprendido em fisiologia que a pressão sanguínea é o débito cardíaco vezes a resistência vascular total. E o que isso daí vai significar pra gente? Olha só, é assim que vai ser calculada. E aí, nesses dois alimentos, qual que é o hipertenso? O hipertenso, ele é uma pessoa que ela vai ter a pressão sistólica dele acima de 140 e a distólica acima de 90 de forma permanente. Vai estar sempre assim até ser controlado. Então, ela não vai poder. Qual ele tem que optar? Vamos lá, alimento 1. Você vai ver que o que vai importar pra gente vão ser as gorduras totais, lá no número 4, e o sódio. Você vai olhar lá no alimento 1, que é muito maior no alimento 1, tanto as gorduras totais como o sódio. Então o hipertenso ele tem que optar pelo alimento 2. Justamente por isso, para ele conter menos gorduras totais e sódio. Item B. Os dois componentes do rótulo que influenciam no aumento da pressão arterial. Lá, gorduras totais. Por quê? Ela vai influir na questão da resistência periférica total, na resistência vascular total. Por que a gordura vai influenciar no aumento? Porque ela está diretamente ligada com a parede das artérias, aquela placa de gordura que se forma em volta da parede das artérias, que vai influir na resistência periférica do vaso, que vai dificultar a vascularização do sangue. Isso tudo vai influir diretamente. E a questão do sódio tem a questão da pressão osmótica, que não é tão alta porque tem vários outros sais que podem controlar a questão osmótica, mas influi muito na questão do volume sanguíneo. O sódio ele vai influir diretamente no volume sanguíneo. Você vai ver isso lá quando você estiver estudando o sistema excretor. Se aumentando o sódio, você vai aumentar a retenção de líquido no seu organismo. E dessa forma que esses dois fatores vão influenciar no aumento da pressão arterial. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Eu vou em breve estar postando já 2012, 2013. Talvez eu poste a de amanhã antes, porque amanhã eu vou fazer a prova.
Então talvez quando eu chegar eu já vou ter feito as questões já. Não fiz nem a de 2012 nem a de 2013 ainda. Então talvez eu poste a de 2014 antes. Mas até domingo eu quero já ter postado as 4 da Unifesp aí. A parte de química, não, a parte de biologia. E quando eu terminar a parte de biologia eu vou fazer a parte de química e física também. Vou fazer as duas juntas. Tá ok, galera? Então valeu, boa sorte aí. Quem for prestar a Unifesp amanhã, espero que você vá bem. Quero você como meu colega de classe lá. Abraço. Bom estudo aí, galera.